Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho dessa palavra que Deus colocou no nosso coração nesse domingo. E me alegro também de poder participar aí da célula de vocês, líder de célula. E creio que o Espírito de Deus vai usar vocês de uma forma muito preciosa. Bom, queridos, o que veio ao meu coração é que nós, como igreja, nesse tempo que estamos vivendo, um dos grandes desafios nosso é conservar essa essência do amor e da graça que o Senhor derramou dentro de nós de uma forma intensa. Eu penso que dentro da nossa nação hoje não haveria necessidade de se abrir mais nenhum templo evangélico, de não ter mais nenhum programa na televisão ou via internet ou qualquer outro tipo de ferramenta. Se cada um de nós usássemos dessa graça, desse favor imerecido, derramasse desse amor de uma forma como a essência de Deus acredito que isso é suficiente para que venhamos alcançar o maior número de pessoas. Então, a gente trabalhou no texto de 2 Samuel, no capítulo de número 9, do verso 1 ao 13. Ele me desafiou a olhar para a vida de Davi, sabendo nós que Davi é um homem que derramou muito sangue, um homem pecador, cometeu muitos deslizes. Porém, o que fazia com que Davi sempre voltasse para o Senhor era o amor incondicional que ele recebeu da parte de Deus. Então, eu penso que a forma como estamos vivendo hoje, no meio de tantas dificuldades, é conservar essa essência desse amor dentro de nós, que é o único método mais eficaz e importante para alcançarmos essas vidas que estão aí extremamente necessitadas. Eu encontrei algumas coisas assim que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu só vou falar os tópicos e você depois pode acrescentar aí naquilo que julgar necessário. Dentro do coração de Davi eu encontro, por exemplo, uma graça que era transbordante. Davi, a graça que estava dentro dele era contagiante. Então, as palavras de Davi eram sempre palavras encharcadas de amor. E quando eu li Atos capítulo 13, versículo 22, e eu percebi ali que Deus ele se refere a Davi como um homem segundo o coração dele. É um desafio para nós, sabe? Alcançarmos essa virtude. E eu sei que você, líder de célula, anfitrião Timóteo, tem esse coração. E eu fiquei pensando, por que será que Deus disse que encontrou a Davi o homem segundo o seu coração? E eu fui pesquisar, poderia ser pelos lindos salmos que ele escreveu, pelo amor que Davi ele demonstrava para com Deus, a confiança que Davi tinha com Deus, as vitórias que o Senhor concedeu a Davi, a forma como Davi se arrependia, se quebrantava diante do Senhor, era algo assim maravilhoso. Eu acredito que tudo isso, com certeza, o Senhor levou em consideração. Mas acredito que o principal de Deus ter olhado para Davi e encontrado um homem segundo o seu coração era o fato de Deus ver que a graça que Davi recebeu e que o amor que ele recebeu da parte do Senhor se conservou, foi preservada dentro de Davi. Então, outra coisa que eu quero compartilhar com você é que o amor incondicional que Davi recebeu da parte de Deus, ele usou da mesma forma para com Mefibosete. Então, a graça nos permite amar a pessoas que um dia nos prejudicaram, que um dia nos traíram, que um dia nos perseguiram, nos caluniaram, tantas e tantas coisas. Mas a graça ela é incondicional, a graça ela não tem barreiras para absolutamente nada. Uma outra coisa que eu identifiquei é que Davi ele tem algo dentro dele, mas não, de maneira nenhuma queria guardar, preservar dentro dele, mas compartilhar. Davi está sentado à mesa e ele lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas e ele pergunta se alguém ainda da casa de Saul para que ele usasse de bondade pelo amor que ele tinha com Jonatas, a aliança que ele tinha com Jonatas. Então, Davi ele envia um convite, e esse convite para mim é o convite chamado o convite da graça, que alcança Mefibosete lá em Lodebar, um lugar seco, árido, lembrando que eu não citei no texto, na palavra, que Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, e com 5 anos, quando chega a notícia
que o pai estava morto, que o avô estava morto, aquela mulher que cuidava de Mefibosete, ela se apressou em sair do lugar onde ela estava para proteger a vida de Mefibosete. Ela tropeça, ele cai e ele fica com seus pés aleijados ali, naquele acidente. Então, lá em Lodebar, o convite da graça chegou até lá. E o nosso desafio, através da nossa célula, através de tudo aquilo que Deus nos permite fazer e utilizar, é que esse convite da graça chegue a Lodebar, chegue nesses lugares menos favoráveis, onde estão essas pessoas que carecem desse amor e dessa graça de Deus. Então, esse convite da graça é um convite real. E o fato de Mefibosete ter aceitado o convite real é algo muito interessante. A partir daquele momento em que Davi recebe Mefibosete no palácio, Mefibosete passa a desfrutar da mesa com o rei. E é algo muito interessante porque Mefibosete era da linhagem real. Ele era um príncipe, ele era, quem sabe, um daqueles que iria, um tempo depois, ocupar o trono. Mas ele estava fora do palácio. Então, nesse tempo, é um tempo de nós olharmos para aqueles que estão fora também, para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus e para aqueles que um dia estiveram conosco e hoje estão distantes do Senhor. E convidá-los, levar o convite da graça e trazê-los, conduzi-los, eles à mesa com o rei. Então, quando Mefibosete chega, ele é recebido pelo próprio rei. Davi, as expressões sempre de amor, de carinho para com Mefibosete, ele diz: olha, Mefibosete, fique tranquilo, eu vou usar para contigo da mesma bondade, do mesmo amor que eu tive para com Jonatas, teu pai. Então, esse é um tempo em que o Senhor está nos conduzindo as nossas células, as nossas igrejas para Lodebar, nessa direção, para trazer essas pessoas para sentar-se à mesa com o rei. Então, Mefibosete começou a desfrutar da mesa com o rei. Interessante que Davi, ele fala para Mefibosete algo muito interessante. Olha, eu vou restituir tudo o que o teu avô tinha. Uma coisa, porém, tu vais fazer, tu vais assentar-se à mesa comigo todas as vezes para comer. A partir daquele momento, Mefibosete, ele foi de uma forma tão carinhosa por Davi, que Davi tinha Mefibosete como um dos seus próprios filhos. E esse é o tempo de trazermos os filhos e as filhas do Senhor para o convívio da comunhão com o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Uma outra coisa também é que quando estamos assentados à mesa, o que nós não enxergamos são os pés uns dos outros. E a gente aprende o quê? Que os pés, eles são cobertos. E Paulo fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, os pés defeituosos, tortos pelo pecado, sujos pelo pecado, assentados à mesa com o rei, eles são lavados pelo próprio sangue do Cordeiro. E algo assim muito interessante para você desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. E assentar-se à mesa com o rei, nós temos que tomar alguns cuidados, porque nós estamos assentados à mesa com qualquer pessoa. É com o rei, é com o Senhor das nossas próprias vidas. E assentar-se à mesa com o rei não é espaço para crítica, não é espaço para julgamentos. Estamos vivendo um tempo muito difícil para nos adequarmos às normas, às regras, às formas, os formatos de célula, de cultos, e não sabemos se vai ter mais alguma mudança. Então não é tempo de estarmos, quem sabe, dentro de nós dizendo: eu não gosto de célula online, eu não gosto de culto online, desse jeito não é agradável para mim. Eu quero com muito amor encorajar você nesse tempo a refletir que não é tempo para discutirmos os nossos gostos e as nossas preferências. Nós temos que transferir esse amor que está dentro de nós com muita urgência. Assim como hoje, os cientistas, eles estão desesperados, correndo para encontrarem, para fazerem essa vacina, para que haja essa cura para esse vírus, e tem levado muitas pessoas ao óbito. Nós, como igreja, nós temos um antídoto para isso, que é conservar esse amor e essa graça. Então, não é tempo de, quem sabe, estamos argumentando algumas coisas, mas é tempo de somarmos forças uns com os outros, porque os Mefibosetes não têm tempo, eles estão desesperados, famílias estão desesperadas, sabe? Famílias inteiras estão desesperadas, casamentos estão sendo destruídos, filhos estão abandonando seus lares, pessoas estão enfermas, com fome, sem recursos para nada. Então nós não temos tempo para perder, refletindo ou argumentando aquilo que é bom ou não. É um tempo de nós avançarmos. Então,
É isso que eu queria compartilhar com você, que Deus te abençoe e que te use de uma forma poderosa e que esse amor que foi derramado dentro do teu coração seja como um rio que não pare de jorrar em todas as direções para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.